Namastê! Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à terceira aula do Aurora Yoga Club, terceira aula teórica, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Mas antes eu quero recapitular o que a gente já viu, né, nesse inicinho do Aurora, nessas primeiras semanas. A gente já descobriu que a gente precisa nos reconectarmos com a nossa própria casa, que é o nosso corpo, aprender a escutá-lo, a tomar consciência e começar a dominar cada uma das partes. A gente também entendeu que precisamos cuidar dela. E para isso a gente aprendeu uma regra de ouro, que é o conceito de ahimsa, não violência ou gentileza para com nós mesmos e para com os outros. Ao mesmo tempo, a gente viu na primeira aula teórica que o yoga é, na verdade, a cessação das flutuações da mente e não apenas o movimento do corpo, que é o que a gente também está fazendo aqui na Aurora. Então, fica uma dúvida que eu tenho certeza que vocês devem ter se perguntado, que é: por que praticamos com o corpo? Porque o corpo é a porta de entrada para o yoga. Se o yoga é sobre a mente, por que não apenas sentamos e meditamos? E essas são algumas das perguntas que a gente vai responder hoje ao longo dessa aula. Então, ainda que o yoga incentive, ou melhor, não incentive a identificação com o corpo, e pelo contrário, né, ele vai incentivar a desidentificação, a visão do corpo para quem se aprofunda no yoga é de templo. O corpo ele não é mais importante de tudo, mas ele precisa ser cuidado, funcionar bem e com saúde para que a gente possa experienciar a vida na Terra. E a partir da experiência podemos transcender a matéria rumo à evolução espiritual. Ou seja, embora o corpo não seja o foco final, ele faz parte da forma como alcançamos essa libertação. Na perspectiva ocidental, tratamos o corpo em dois extremos normalmente, que é como um fardo, né, um peso, ou o corpo que é doente, ele nos atrapalha, ou como uma embalagem estética, ou seja, a gente dá pouquíssima atenção e pouquíssima importância e acabamos adoecendo, ou damos importância demais e visamos somente o resultado estético, que também é uma forma de adoecimento. Mas no yoga a relação é muito mais gentil, mais cuidadosa, é um respeito pelo empréstimo desse veículo que vai permitir com que a gente tenha essa experiência terrena. O primeiro motivo pelo qual o corpo é essa porta de entrada é puramente prático. O corpo está aqui no presente e agora. O corpo ele é tangível, ele é palpável. Então, se eu pensar onde está a sua mente agora, ela pode estar num boleto que você tem que pagar amanhã, ela pode estar numa discussão que você teve ontem, ou ela pode estar imaginando coisas lá no futuro. Então a mente ela é feita de memórias, de imaginação, e como diz Sadhguru, que é um dos gurus, tá inclusive ali atrás, um dos gurus mais incríveis da nossa era, a gente sofre por coisas que aconteceram há 10 anos atrás, ou que nem podem, né, acontecer amanhã. Então, a mente é esse redemoinho de pensamentos que é muito difícil de disciplinar. Então, agora vamos para um experimento. Eu quero que você feche os seus olhos por 5 segundos, e tente não pensar em nada. É muito difícil, né? Provavelmente você pensou em alguma coisa. Agora, ainda de olhos fechados, mantenha os seus olhos fechados. Agora, aperte bem os dedos dos pés com força contra o chão. Percebem? Percebem que nesse instante em que você toma uma ação corporal de pressionar os dedos no solo,
o pensamento, por um segundo, passa. Ele para porque o corpo fala mais alto. É isso que a gente faz na prática de yoga. A gente pode tentar segurar um pensamento, mas a gente não consegue. A gente pode tentar deixar o pensamento para lá e também não consegue. Mas se você segurar o seu dedão, segurar o seu braço, segurar o dedão do pé, você consegue. Então o corpo é o aspecto mais denso e palpável do ser. E é mais fácil a gente começar a domar a atenção através do corpo, do denso, para que depois a gente chegue no sutil. A atenção alimenta o pensamento e por isso, quanto mais você foca no pensamento, mais esse pensamento vai crescer. Quando a gente coloca a atenção em alguma parte do corpo, automaticamente a gente volta para onde o corpo está, que é o presente. E ao trazer a consciência para o corpo, o pensamento perde o seu alimento e ele perde o poder e para de crescer. O corpo, então, é essa âncora que faz com que o barco não seja levado por essa tempestade mental, emocional. Um exemplo bem... acho que todo mundo já passou por isso. Você já tentou chorar pelo término de um relacionamento quando o seu pensamento estava numa reunião de trabalho ou numa entrega muito importante de trabalho? É impossível, porque para você chorar por um término, você precisa estar muito envolvido neste pensamento. E aí sim você consegue chorar. Você precisa parar de fazer outras coisas e agora eu vou parar para chorar. Agora eu vou sentar aqui e vou chorar. Você precisa se envolver no pensamento para se manter triste. Então, no Yoga Sutra, o Patanjali nos mostra que o corpo ele serve como um espelho do que acontece na nossa mente. Então pense como o seu corpo se comporta quando você está ansioso. Provavelmente você fica batendo com o pé no chão, né? Tremendo a perna. Ou você fica batucando numa mesa, ou você fica mexendo alguma coisa na mão. Tem gente até que se machuca, faz feridas no corpo por causa da ansiedade. O corpo, então, ele revela muito sobre esse descontrole mental. Ele é um espelho da nossa mente. E ao longo das práticas do Aurora, pensa agora, como a sua mente se comporta quando você faz uma postura um pouco mais difícil. Provavelmente, essa postura vai fazer com que a sua mente comece a reclamar. Comece a querer desfazer a postura, querer fugir daquele momento, ou até xingar mentalmente o seu professor, o seu instrutor. Porque isso é exatamente um reflexo da sua mente e isso é exatamente o que acontece lá fora, nos desafios da sua vida. É assim que a sua mente vai se comportar, ela vai te dar um sinal através do corpo. O tapete é esse grande laboratório onde a gente conscientemente se coloca naquele período de tempo de 1 hora, 40 minutos, para perceber os nossos padrões mentais. Então a gente usa o corpo para trazer a mente de volta a esse estado de presença. Então se eu te pedir para parar de pensar, você vai ficar muito mais ansioso. Então, se eu te pedir para se equilibrar em uma perna só, enquanto respira em 4 segundos, faz uma pausa de 4 segundos, exala em 4 segundos, é impossível que você não esteja ali. É impossível que você não esteja presente. Não tem espaço para nenhum drama psicológico enquanto você está praticando com atenção, com consciência. Então, quando você está ocupado, habitando o seu espaço, o seu templo, a sua casa, o corpo vai te manter no estado presente. Então, o corpo é esse veículo de expressão da nossa consciência e onde estiver a sua atenção estará a sua mente. Agora, por que esse controle do corpo pode ser extremamente vital para os dias atuais? A gente sabe, muitos estudos confirmam que a gente está se tornando cada vez mais ansiosos e viciados em dopamina. A gente está distraído e
com o pouco que resta da nossa atenção, a gente divide ela em várias tarefas. Então, isso nos gera uma ansiedade extrema. Então, é o vício em estímulos que nos tira do presente. É a notificação, as curtidas, o consumo, a busca por aprovação, os aplicativos, o excesso de informação, a possibilidade de ter tantos estilos de vida lindos e maravilhosos que a gente vê nos vídeos do YouTube. Então, à medida que nos acostumamos com esse conforto e com essa busca pelo prazer, né, o tempo todo buscando por prazer, a gente perde a capacidade de tolerar as formas mais leves de desconforto. E eu quero que você entenda que quando a gente sente um tédio, é um pequeno desconforto e nos dias atuais a gente foge rapidamente do tédio para a tela do celular. Pensa numa fila do super, no caixa do super. Primeira coisa que você vai ver são as pessoas mexendo no celular. Na fila do banco, que a gente nem vai mais em banco, mas quando precisa ir, ao invés de desfrutar daquela experiência completamente nova para muitos, a gente fica no celular. A gente vai no consultório, a gente fica um pouco entediado na sala de espera, a gente vai para o celular. Então a gente cada vez mais vai mascarando esse desconforto, ao invés de a gente sentar com desconforto e pensar, nossa, como eu tô entediado aqui nessa sala, né? Ou até mesmo, nossa, como eu tô triste pelo que aconteceu hoje. Ao invés de ficar triste, eu vou pro celular. Então o yoga é o caminho completamente inverso. Ele vai nos obrigar a encarar o desconforto. Inicialmente lá no tapete, né? Quando a gente sente uma certa postura queimar a nossa coxa, né? O calor que gera por causa da permanência na postura, ou a respiração fica mais curta. Talvez a gente sinta um desconforto na parte de trás da perna por causa de um determinado alongamento. E aí você está ali treinando o seu sistema nervoso para não fugir. Você está treinando o sistema nervoso para permanecer no desconforto. Então o yoga é esse grande laboratório, essa grande experiência onde a gente aprende muito sobre nós mesmos e conseguimos levar isso para fora da sala de aula, para fora da prática de yoga. A ansiedade, né, como eu disse, é esse excesso de futuro na mente, e por outro lado o corpo só consegue estar nesse momento presente. Então quando eu trago a consciência para a planta dos meus pés ou para o movimento das costelas enquanto eu respiro, automaticamente eu interrompo um ciclo químico de estresse. Então o nosso cérebro vai interpretar essa informação como calma, eu estou aqui agora, eu estou seguro nesse espaço, eu habito esse espaço. E a disciplina, como diz o Sadhguru, não é uma punição. A disciplina de prática é liberdade. É dominar o instrumento para que ele não nos domine. É eu dominar a mente para que eu não saia por aí descontrolada com os meus pensamentos. Então eu peço que a partir de hoje você mude completamente a sua perspectiva. Que você pare de olhar para o corpo apenas como esse espaço que precisa ser consertado, que precisa ser modificado, alterado, plastificado, né, que a gente precisa estar sempre em busca dessa estética. E comece a olhar com essa ferramenta incrível de nos trazer para o presente. Essa ferramenta de meditação poderosa. O corpo como essa porta de entrada para uma experiência de consciência, porque o corpo ele é honesto, né? O corpo ele vai sempre te dizer, ele vai ser esse espelho da mente. Se tu tá cansado, ele vai mostrar. Se você tá tenso, ele vai mostrar. Se você respirar, ele vai se inundar de energia. Então o corpo ele é esse reflexo da nossa mente. Então nessa semana, durante as práticas que a gente vem fazendo no Aurora Yoga Club, eu quero pedir que você sinta aquilo que for solicitado para você na prática. Por exemplo, sinta o contato da pele no tapete. Perceba, leve a atenção para isso. Perceba a força ou o calor que a força faz
lá nas suas coxas. Lembre-se que ao fazer isso, você está limpando a sua mente, você está tirando esses pensamentos da sua mente, limpando a sua percepção. Você está saindo desse mundo da preocupação, do real, da imaginação, para essa realidade existente no presente. Então o corpo é a porta de entrada, mas o objetivo é estar presente e não como o corpo, a estética do corpo, e sim o corpo como uma ferramenta de experiência do momento presente. Então é isso, a gente se vê na próxima prática. Eu te espero. Namastê.